Então, essa base de dados, a gente tem dados de Covid-19 em cidades brasileiras, está nessa base covid_cidades.csv, e eles se referem aos registros de casos e mortes em cidades brasileiras nesse dia aqui, 29/12/2020. Se vocês quiserem pegar dados mais atualizados, eu deixo aqui a fonte, né, que é o Brasil.io, e aí tem o link aqui para vocês. Deixa eu deixar assim. Então, vocês podem entrar nesse link. Eu não vou mostrar aqui, depois vocês podem olhar, tá? Você vai em Covid, você tem o caso, né? E aí você consegue filtrar aqui e baixar os dados em CSV, tá? Então, eu coloquei nessa base os dados dessa data aqui, por cidades. Eu vou usar o pacote Tidyverse, então, se você não tiver ele instalado, aqui com esse código, tá? Com esse comando, install.packages Tidyverse, entre aspas. Como o meu já está instalado, então eu vou deixar comentado. Você pode vir em packages aqui no RStudio, coloca install e digita aqui. Então, vamos baixar do CRAN. Você acha o Tidyverse aqui e instala, tá? Então, eu vou simplesmente chamar ele aqui. E aí, com Ctrl Enter, eu executo essas linhas, tá? Então, eu estou fazendo a leitura aqui com o read.csv. Eu baixei aquele arquivo e coloquei nesse caminho aqui, tá? Então, tá nesse caminho. Se vocês usarem Windows, aí você tem que colocar o caminho lá do Windows, é que eu estou usando Linux, então o meu tá dessa forma. E aí você vai colocar, então, o caminho, e você vai colocar o nome da base, e você coloca header igual a true para falar que ele tem os nomes das colunas, tá? Então, com esse comando aqui, read.csv, você vai fazer a leitura dos dados e vai atribuir esses dados para esse objeto aqui, que é o dados underline cidades. Se você quiser ver as variáveis que tem nessa base de dados, então você pode colocar names de dados underline cidades, e ele aparece que tem a data, state, tá em inglês, né, city, confirmed deaths, estimated population, isso daqui, ó, tá vendo que tem dados de 2019 aqui, mas tudo bem, tá, porque você pode usar, de repente, essa informação aqui para construir outras variáveis, mesmo que seja uma estimativa, tudo bem, tá? E um cálculo aqui já confirmados por 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade. E se você quiser olhar a folha de dados, aí você vê, você usa o comando view, né? E aí ele te mostra aqui a folha de dados, tá? Então, a gente vai fazer algumas visualizações dessa base de dados, só que tem um detalhe, ela está por cidades e vai ter algumas visualizações que a gente vai fazer por estado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consolida a informação por estado. Então, você tem a data, o estado, a cidade, número de confirmados, o número de mortes. Ó, notem que é sempre nessa mesma data, que foi a data que eu selecionei, mas poderia ser qualquer outra, tá? População estimada, confirmados, a taxa de mortalidade e assim por diante, tá? Então, vamos dar uma olhada no número de linhas. Deve ser o número de cidades que tem registros, tá? Então, o número de linhas é 5.536, tá? E tem essas colunas aqui. E aí você tem, então, em cada cidade, o número de confirmados e o número de mortes até aquele dia. Então, por exemplo, aqui, ó, na cidade de São Paulo, se a gente pegar, aliás, no estado de São Paulo, se a gente pegar a cidade aqui de São Carlos, ó, então, em São Carlos, tinha 5.668 casos confirmados
e 72 mortes até aquele dia, 29 de dezembro de 2020. Então, vamos lá. Primeira coisa, se a gente quiser fazer uma visualização, por exemplo, de dados por estado, a gente precisa agrupar os dados por estado, tá? Essa operação que eu vou fazer aqui, usa isso daqui, ó, que vai me dar um outro tipo de base de dados, que é o Table, né? E aí eu já vou dar uma referência para vocês olharem o Table, R para Data Science, na página 119, ele fala dos Tables, tá? É uma adaptação do Data Frame para facilitar análises em ciência de dados, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar os dados originais, que eram dados cidades, e eu vou agrupar por estado, tá? Então, vou fazer um group by state, só que daí você precisa dizer para ele o que você vai fazer com os dados que estavam nas cidades. Então, você tem lá no Amapá, você tem várias cidades, né? O que você vai fazer? Você vai pegar a média, você vai pegar a soma. Para a gente fazer essa visualização aqui, faz sentido pegar a soma. Então, eu vou pegar quais variáveis? Eu vou pegar a variável confirmado, só que a minha variável confirmado do estado, ela vai ser construída como a soma dos confirmados, tá? O que é essa soma? É a soma dos casos confirmados para todas as cidades de cada estado. E as mortes, então vou chamar de deaths aqui, a soma das mortes das cidades que pertencem a cada estado. Então, essa partezinha do código é o que eu queria justamente mostrar para vocês, né, que tem de diferente lá do que não tem nos vídeos anteriores, né, para a gente já ir se familiarizando com essas manipulações da base de dados, tá? Então, tinha dados por cidade, eu quero dados por estado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a soma das variáveis que eu quero, tá? Então, a gente vai selecionar essa parte aqui, eu poderia dar Ctrl Enter, mas eu vou fazer com o botãozinho Run aqui, porque a gente pode fazer assim também, tá? E aí, agora, a minha base de dados, que chama dados, vamos dar uma olhada nela. Então, olha como que ficou a minha nova basezinha de dados. Então, eu tenho o estado, eu tenho casos confirmados e eu tenho mortes registradas, né? E a minha base de dados agora tem 26 linhas, tá? Então, você fez essa manipulação aqui, você tinha dados por cidade, agora você vai ter dados por estado. E a partir dessa tabela aqui, que a gente vai fazer algumas visualizações, tá? O que é essa tabela aqui? Se eu pegar o estado e o confirmados, isso daqui é uma tabela de frequências absolutas, tá? Então, assim, do total de mortes que foram observadas até esse dia 29 de dezembro de 2020, eu tenho a frequência observada em cada estado, tá? Ou a morte, né? Então, aqui, ó, por que nesse caso não é necessário usar o table que a gente tinha usado lá nos vídeos? Porque isso já foi feito, né? Isso já foi calculado quando eu fiz essa soma aqui, tá? Então, eu simplesmente vou fazer isso daqui, ó. O meu tab vai ser dados, cifrão, deaths, e eu vou, então, vou fazer essa linha aqui só para a gente ver o que tem no tab. Então, no tab, na verdade, ele só pegou as mortes, tá? Só que para dizer que cada dado desse corresponde a um estado, eu vou usar esse names, tá? Então, eu vou usar o names do tab. O que vai ser? Vai ser os estados aqui, só que eu preciso do nome deles. E isso vai ser dado por essa levels, tá? Então, quando eu chamar tab de novo, aí ele fez para mim, né, essa tabela com o estado e o número de mortes, o estado e o número de mortes, o estado e o número de mortes, tá? E a mesma coisa se eu quiser fazer a tabela de frequências relativas, só que daí eu preciso dividir pela soma das frequências,
tá? Então, aqui eu tenho a tabela de frequências relativa também, tá? E a partir disso eu consigo fazer o gráfico de barras, usando a função barplot. Então, o que esse barplot vai fazer? Ele vai fazer um gráfico de barras para mim, das mortes observadas nos estados, tá? Então, eu faço Ctrl Enter aqui, e eu tenho, claro, como tem 26, então a gente vai ter que esticar ele aqui para a gente conseguir visualizar tudo, tá? Mas aqui você tem um gráfico de barras simples, né? Com frequências absolutas, para as mortes por Covid nos estados brasileiros até aquela data 29 de dezembro de 2020. Vocês podem mexer no título aqui, né, melhorar um pouquinho essa apresentação dos dados, mesma coisa para a tabela de frequências relativa, tá? Mas aí a gente vai em frente, eu não vou ficar colocando aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou fazer uma visualização com o gráfico de Pareto também, e também tem uma novidade aqui em relação ao que eu fiz no vídeo, por isso que, para mim, é importante que vocês vejam o vídeo e já executem aqueles códigos, porque daí a gente vai chegar aqui e vai fazer coisa nova, tá? Então, se você não fez lá, daí vocês podem ficar um pouquinho perdidos, tá? Então, aqui, para fazer esse gráfico de Pareto, eu vou precisar chamar essa library aqui, QI Charts 2. Do jeito que eu fiz no gráfico, você colocava a tabela de dados direto aqui, tá? E agora, eu estou pegando um dado resumido e eu estou voltando, que é essa função rep aqui, esse rep é de repetição. Ele vai repetir esses dados de acordo com o número de mortes. Então, se a gente executar isso daqui, no X, ele vai construir, ele constrói esse vetor, né, desse tamanho 190,054, só para colocar aqui do jeito que o Pareto usa, tá? E a partir disso, a gente usa o Pareto Chart e constrói esse gráfico de Pareto para mortes, né? Então, ele coloca aqui o gráfico de barras, ordenado de forma decrescente pelas frequências. Ele está colocando as frequências absolutas aqui, tá? Então, o estado de São Paulo, que tinha registrado mais mortes até esse dia, com 46.195, tá? E aqui a gente tem as frequências acumuladas, né? Relativas acumuladas nos estados, tá? Eu fiz algumas visualizações para mostrar para vocês aqui também com o Plotly, tá? E aí eu quero que depois vocês reproduzam, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se estão reproduzindo junto aí, se alguém conseguiu fazer, tá? Então, só para a gente dizer que agora eu vou usar um outro pacote, que é o de gráficos interativos. Então, eu vou chamar Plotly, e aí do mesmo jeito que a gente já fez antes, né, eu vou usar aqui essa função, Plotly, o dados, os nomes vão ser os estados, os valores vão ser as mortes, e o tipo é pie, né, que seria o gráfico de pizza, tá? E aí aqui, eu estou adicionando um título, né, que vai ser estado, vocês podem melhorar isso daqui se vocês quiserem, tá? E aí aqui eu tenho, então, os percentuais de mortes acumuladas, na verdade, vocês precisam mexer nisso daqui, porque não tá bom esse título, tá? Você pode colocar aqui, então, gráfico de setores, vamos mudar, vai, para ficar melhorzinho. Até 29/12/2020. Vamos rodar de novo? Agora ele ficou com um título enorme, né? Mas só para lembrar vocês, né, que a gente, usando essa Plotly, a gente consegue interagir aqui com o gráfico, né, e verificar o valor absoluto aqui, né, frequência absoluta, e também a frequência relativa de mortes observadas em cada um desses estados, tá? Então, aqui a gente tem que, até essa data, 24,2% das mortes
tinham sido observadas no estado de São Paulo, tá? 13,1% no estado do Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada em outras opções de visualização para o gráfico de setores, dá uma mexidinha ou no Plotly ou no Pie Chart, tá? E aí vocês conseguem construir essas visualizações de outra forma, tá? Aqui vou fazer um gráfico de barras, né? Então a gente tem que executar esses dois bloquinhos aqui, na verdade um bloquinho e uma linha, e aí você faz um gráfico de barras interativo também, tá? Então notem que no gráfico de barras não precisa estar ordenado de forma decrescente pelas frequências. Nesse caso aqui, ele está colocando em ordem alfabética, tá? Mas aí vocês também conseguem alterar essa forma de visualizar aqui, tá? Tem, assim, uma infinidade de coisas que vocês podem mexer, né? Aí depende mesmo de vocês irem fuçando um pouquinho e vendo os resultados, tá? Aqui, acho que eu fiz a mesma coisa, né? Ah, eu não mudei aqui, confirmados. Então, aqui, a gente faz a visualização do número de casos confirmados, tá? Por estado também, aqui os estados estão em ordem alfabética. E aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, que é de manipulação de dados, que é o filtro, tá? Então, refaça os gráficos por estados, com os estados onde o número de mortes é maior do que 9.000, até aquela data, tá? Então, eu preciso refazer as análises, só que eu quero filtrar só para dados, só para estados que tenha mais de 9.000 mortes. Então, você usa o table aqui de novo, tá? Então, você vai construir um table aqui, que eu vou chamar de dados, underline, mais 9.000 mortes, que vai ser dados, só que eu vou usar o filter deaths maior do que 9.000, tá? Bom, então a gente fica assim, né? Agora a gente continua tendo as duas variáveis, mas a gente tem só os estados que tinham mais de 9.000 mortes naquele dia, tá? Acumuladas. E aí você pode filtrar da forma que você quiser, tá? Você pode filtrar pela população, aí você tem que ir construindo, né, a sua base conforme você queira, tá? Tem alguma pergunta? Professor, eu vou até aproveitar que o Samuel fez uma pergunta e seria também uma dúvida minha. O Samuel perguntou se a possibilidade de fazer uma ordenação por região dos estados. E aí eu acrescentaria como uma pergunta dele, como isso seria um tipo de filtro ou por região? Ó, a única coisa agrupar? é que na minha base de dados não tem indicando a região. Bem, durante a aula um aluno trouxe uma questão, então, né, se a gente quisesse fazer gráficos por regiões do Brasil, como que a gente faria isso? E aí eu comentei que a gente não tem as regiões como uma variável nessa nova base de dados por estados, né? Então a gente tinha a base original que era de cidades, aí a gente construiu essa base de estados e a gente não tem aqui as classificações de cada estado, a que região brasileira esse estado pertence. Então, nesse caso, nós chegamos, né, durante a aula a duas possíveis soluções, podem existir outras, tá? Então, uma solução aqui foi usando o table, né? Então, a gente constrói usando o mutate, a gente vai construir uma nova variável, região, que vai ser, baseada nos estados aqui, tá? Então, a gente vai usar o dados, aí eu vou fazer um mutate, vou criar a região com case when. Então, caso essa condição aqui seja válida, a região vai receber esse valor aqui, né? Então,
Caso o estado seja Rio Grande do Sul, Paraná ou Santa Catarina, a região vai receber Sul. Caso seja Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ou Espírito Santo, vai ser região Sudeste e assim por diante. Tá? Então, essa daqui é uma possível solução usando mutate e criando, então, uma nova variável em dados, na base de dados. Então, se a gente executar isso daqui, ele vai criar uma nova coluna, né, com as classificações da região brasileira a que pertencem aqueles estados, tá? Uma outra forma que foi sugerida por um aluno, que também é possível, né, e nesse caso aqui não usa table, mas tudo bem, então ele cria uma nova variável, tá? Então, para essa daqui não precisa rodar isso aqui de cima, tá? Você pode fazer essa daqui direto. Então, ele cria uma nova variável, região, que vai ser uma nova coluna na base, e ele atribui norte para todo mundo. E aí, ele faz um teste lógico aqui. Se o estado for um desses três aqui, né? Então, isso daqui significa que o estado está em um desses valores aqui, tá? Então, faz parte de um desses valores, aí vai receber sul. Se ele faz parte de um desses valores aqui, desse vetor, vai receber sudeste e assim por diante. E aí, nesse caso, então, você tem que executar todas essas linhas. E aí, você tem, né, uma nova variável, região, tá? Na verdade, a pergunta original do aluno era se a gente quisesse ordenar os dados por região. Então, eu aproveitei e coloquei um códigozinho aqui, que é o seguinte. Ele usa order, de dados cifrão região. Então, eu vou copiar aqui em cima só para a gente ver o que ele vai trazer para a gente. Então, a função order, ela vai dar os índices dessa variável aqui ordenada, tá? Então, se a gente pegar dados com a ordem das linhas dada por essa função aqui, pelo resultado dessa função, ele vai reordenar a base de dados, só que pela ordem de dados cifrão região, tá? Então, antes de atribuir, vamos dar uma olhadinha. O primeiro aqui seria 7, o segundo seria 9. Então, vamos dar uma olhadinha. 7 está no centro-oeste. 9 está no centro-oeste também. Por que centro-oeste veio primeiro? Porque C é a primeira letra, né? Se a gente considerar a ordem alfabética aqui das regiões, a primeira seria centro-oeste. Tá? Então, ele pega todo mundo que está no centro-oeste e coloca nas primeiras posições. E assim por diante, tá? Então, se a gente fizer isso daqui, ele vai reordenar os dados, colocando todo mundo que está no centro-oeste primeiro, depois no nordeste e assim por diante. E se eu atribuir para dados, então eu vou ter a minha base de dados agora reordenada pela região, tá? A gente poderia também reordenar pelo estado, se a gente quisesse, tá? Ou poderia ordenar aqui a coluna de mortes de forma crescente, tá? Então, essa função order aqui, ela é bem interessante, tá? Lembrando que dados têm linhas e colunas. Então, se você quiser acessar a primeira linha, você vai colocar dados, 1, vírgula, e deixar a segunda entrada livre, tá? Isso vai te retornar, então, a primeira entrada, né? A primeira linha desse table, que é o dados, tá? Se você quiser acessar uma outra, então vamos supor que você quer acessar a linha 10. Então, você acessa dessa forma, lembrando que dados agora está ordenado por região, tá? E aí, se você quiser repetir algum gráfico considerando só os dados de uma determinada região,
Então, você pode, por exemplo, criar um novo table aqui, dados Sudeste, que é dados, só que você vai colocar um filtro para a região igual ao Sudeste. E aí você pode criar um gráfico, por exemplo, de setores, né? Só na região Sudeste. Observando que aqui, né, esse percentual aqui, que é o de São Paulo, né, de mortes até aquela data 29 de dezembro, ele é a parte em relação a este todo aqui, tá? Então, das mortes na região Sudeste, São Paulo responde por 52,5% das mortes, tá? Rio de Janeiro, 28,5% e assim por diante, tá? Então, se vocês tiverem outras propostas para criar essa região, vocês podem também trazer na próxima aula, tá? E a última coisa que eu vou falar aqui é que eu disponibilizei no eDisciplinas bases de latitude e longitude por cidade e latitude e longitude por estados. São 2 arquivinhos CSV e aí fica como exercício para vocês adicionarem essas informações nas bases de dados de cidades e de estados. Então, tem também várias formas de fazer isso e depois tem algumas visualizações que são possíveis também considerando essas latitudes e longitudes. Então, fiquem à vontade para trabalhar com esses dados. Se quiserem pegar dados de outra data, lembra que vocês podem voltar lá no Brasil.io, tá? E fazer outros filtros, se for do interesse de vocês. Mas é importante que vocês executem esses comandos, modifiquem, considerem outras possibilidades, tá? Porque é assim que a gente vai se familiarizando com as análises então. Até mais!